Shalom, shalom, Baruch Hashem. Então vamos lá. Matéria, religiosidade e seus aspectos. Subtema, exemplo concreto. Slide, exemplo concreto, subtema da matéria, religiosidade. Bom, embora a forma de expressar a religiosidade, Albert Einstein, vamos lá, 1879 a 1955. Nós vamos tratar dois subtemas aqui nesse slide, que é o exemplo concreto, né? E fé em alta, tá bom? Já tratamos aqui alguns outros tópicos. Deus, verdade incontestável. Aula, religiosidade e seus aspectos. Vamos lá. Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 e oferece um precioso exemplo sobre esse assunto. Que assunto? O exemplo concreto de que Deus é irrefutável na história da humanidade. O grande cientista abandonou a fé judaica e a crença em Deus quando estudou profundamente a força presente na matéria. Mas quando suas descobertas sobre o átomo foram usadas pelos norte-americanos para construir a bomba atômica, sua decepção com a fragilidade e a incapacidade do ser humano de usar os conhecimentos científicos para o progresso do mundo foi tão grande que ele voltou a acreditar em Deus. Então aí todo mundo que estuda um pouco sobre Albert Einstein sabe que foi uma grande decepção para ele, né? Essa questão das suas descobertas serem usadas para a guerra. Apesar de que até hoje, gente, eu sempre comento isso nas minhas aulas. Infelizmente, as melhores e maiores tecnologias, os maiores investimentos são bilhões de dólares em tecnologia, em descoberta, em assuntos voltados à ciência, é para armamentos, bombas, é para guerra, infelizmente. Tem muita coisa que a gente tem em mãos hoje, como alguns veículos e até meios de comunicação, tecnológico nós só temos por conta da guerra. Foram criados para a guerra. E aí a gente pega carona nessa indústria, né, voltada para a guerra, para as armas bélicas, e a gente acaba também comprando essas tecnologias e até sendo beneficiados por elas. Mas Einstein descobriu uma coisa que muitos de nós já sabemos. Tudo hoje gira em torno de armas, guerras e interesses de poder nesses países. Tá certo? E foi uma grande decepção para esse físico judeu, alemão, quando ele percebe que a sua tecnologia, o seu conhecimento estava realmente servindo como e serviria como uma arma de destruição. Então o que aconteceu com Einstein? Einstein morreu convicto de que existe para as questões da existência humana uma resposta maior que vai além da ciência. Duas afirmações dele provam essa convicção. Então nós estamos dando exemplos concretos de que realmente se tirar Deus da história, o homem está frito. Olha aí. A primeira afirmação que Albert Einstein trouxe. Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Palavras do próprio Albert Einstein. A segunda afirmação dele, que ficou muito conhecida também. O universo é inexplicável sem Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Então aqui nós temos exemplos concretos de que Deus é uma verdade incontestável na história da humanidade. Vamos pegar um outro subtópico aqui, trabalhar com vocês. Vamos trabalhar também fé em alta. Outro subtópico dentro da religiosidade e seus aspectos. Bom, está em curso uma espécie de despertar religioso, um novo sagrado, um pluralismo religioso com as mais diversas tendências. O que era tido por ópio do povo, né? Karl Marx, né? O neurose universal, como dizia Sigmund Freud. Olha só o que Karl Marx diz, que a religião é ópio do povo. O Freud, né? Sigmund Freud, estou lendo muito sobre ele agora, na psicanálise, ele dizia que era uma neurose universal. Mas enfim, o que era para um ópio e para outro neurose passou por todo tipo de repressão, mas agora voltou com força vertiginosa. Os estudiosos do assunto opinam que a atual irrupção do sagrado se explica por um conjunto de causas. Vamos lá, primeiro conjunto de causas, primeiro tópico para representar que a fé está em alta. Isso é muito legal, viu, gente? Independente das religiões, do paganismo envolvido nelas, independente do veneno que muitas vezes a religião traz, porque em nome da religião, eu não tenho dúvida e tenho que falar isso para vocês enquanto professor, tem muita gente fazendo bobagem, absurdos, crimes, né?
mas sempre há o lado belo da religião. Isso não pode ser destruído totalmente, porque o lado bom da religião é quando o homem quer conhecer o seu Criador de maneira honesta, né? Vamos lá. A fé, em primeiro lugar, é fruto de abertura natural do ser humano à transcendência. Então eu falei agora há pouco sobre isso. Todo ser humano quer transcender, quer ter fé, quer se unir ao seu Criador. Mesmo que para os racionalistas a religião pertença à área do mito, do infantilismo, da superstição, do atraso, da coisa miúda, a racionalidade não conseguiu exilar o sagrado. Baruch Hashem por isso. E ninguém vai conseguir. O ser humano é parecido com o seu Criador. E a alma do ser humano tem um vazio, tem uma ânsia por se ligar novamente à sua fonte, né? Por outro lado, a fé é resposta às grandes perguntas sobre a morte, o sofrimento, o além, o sentido da vida. O racionalismo não conseguiu responder a essas questões. Faltam alternativas e propostas convenientes no mundo de hoje. Então, primeiro aspecto aqui sobre fé em alta é a própria fé. Segundo aspecto sobre fé em alta, trazendo aqui sobre, na matéria religiosidade, Deus é um ser incontestável. Bom, percebe-se também que algumas religiões crescem porque respondem ao medo das pessoas, oferecendo curas, milagres e consolações. A religião virou remédio para as inseguranças do desemprego, da falência matrimonial e das crises emocionais e da ameaça ecológica. Então, gente, querendo ou não, as pessoas procuram bastante Deus, procuram a fé, e a religião tem sido uma ponte para trabalhar a questão das inseguranças, desemprego, falência matrimonial, crises emocionais e ameaça ecológica. Deus sabe o que seria de nós se não fosse o Evangelho, Cristo e a nossa fé. Não é isso, gente? Então, eu estou lendo aqui uma matéria, lendo um artigo, trazendo observações sobre esse artigo. Outra coisa que prova que a fé está em alta, apesar de tudo que nós estamos vivenciando, de tudo que rema ao contrário para varrer a esperança de fé que nós temos. O individualismo pós-moderno. Esse aqui, para mim, é um dos maiores perigos. Eu sou vítima de ataques desse individualismo pós-moderno e você também. Deixa eu explicar. Por sua vez, o individualismo tem colaborado muito com aquelas religiões que fazem os gostos do indivíduo, respondem às suas expectativas e carências, sem exigir compromisso ético e comunitário. Então aqui, nesse tópico aqui eu quero dar uma refletida com vocês. Cuidado com crenças, religiões, doutrinas que são individualistas, tá? Do pós-modernismo. Eu não tenho responsabilidade com ninguém, o que importa é o que eu penso, o que importa é eu ser feliz, importa é eu procurar uma igreja que faz tudo que eu quero, importa é eu ouvir um pregador que diz tudo que eu quero ouvir. Não é assim, tá, gente? O evangelho é contra a cultura da cultura do mundo. Repito, o evangelho é contra a cultura da cultura deste mundo. Pós-modernismo, modernidade, essas coisas, não bate com a Bíblia. Não existe preocupação bíblica e Jesus nos preocupou com essas coisas. Ele deixou bem claro, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas ele não falou, dá a César o que é de César e anula o que é de Deus. De jeito nenhum. Ele falou cada coisa em seu lugar e cada prioridade a quem deva prioridade. Honra a quem honra, né? Então é pós-modernismo, ideologias, crenças modernas, isso nada anula a Bíblia. A Bíblia continua a Bíblia. Nesse ponto eu sou muito fundamentalista. A Bíblia é Bíblia. Então não tem que vir mudar a Bíblia, inventar novas traduções para se adaptar ao modernismo. Isso não existe, viu? Vamos lá. Bom, nota-se que buscam mais a si mesmos do que a Deus. Então, a pessoa que não tem comprometimento com Deus, com a comunidade, com o bem, tá? E só com a religião dele, pode ser que ele busque mais a si mesmo do que o próprio Deus. Bom, a volta de um grande sentido religioso encontra sua razão também na pós-modernidade, que se caracteriza pelo desejo da experiência, das emoções, do mistério, dos sentimentos. Então, aqui mais uma vez, ele está expressando que as pessoas às vezes buscam a Deus por ter só para ter uma experiência, para ter novas emoções ou para procurar mistério. E não é só isso, tá, gente? Fé não é só experiência, e é muito importante ter experiência. Não é só emoção, nem mistério, nem sentimentos. Fé é compromisso. Compromisso. Essas experiências, essas emoções, esse mistério e esses sentimentos tem que gerir compromisso. É igual um casamento, não adianta.
Ah, eu casei porque era assim, agora eu não quero mais ficar casado, porque eu não amo mais. Ah, ela era bonita, agora tá barriguda, tem estria e tem... Não, então eu não quero... Meu amigo, compromisso. Casamento é compromisso, é igual o relacionamento com Deus. Compromisso acima de qualquer sentimento. Tá bom? E o amor não é um sentimento. Vamos lá. O medo impele a busca de insegurança e de afeto. De segurança e de afeto. O medo que as pessoas têm hoje na pós-modernidade também levam elas a buscar a religião. Por um medo, uma insegurança. Né? As religiões oferecem esses remédios. Tá? E quando o autor aqui está falando de religiões, eu entendo, é um artigo, tá? Científico, é uma pesquisa, mas a gente sabe que não há religião que oferece nada para ninguém. Tá? Religiosidade é uma coisa boa, religião é uma coisa relativa. Então, como eu estou ensinando para vocês aqui, eu quero deixar claro isso. Religiosidade e seus aspectos primários. Então, religiosidade é uma coisa boa, é uma coisa que começa no subjetivo, eu mesmo e Deus, e depois ela projeta para o coletivo e para o objetivo. Ela começa subjetiva, mas o resultado final é objetivo. Porque a fé em mim tem que gerar bons frutos, bons comportamentos, bons sentimentos e boas ações para com o mundo e para com o meu próximo. Então, a religiosidade tem que gerar um compromisso, primeiro social, ético e moral, tá? Agora, a religião, enquanto conjunto, enquanto criação humana, ela tem seu lado nocivo e perigoso, que fique claro isso. Mas o que nós estamos debatendo aqui é que Deus é incontestável e a própria ciência e a própria sociedade e a própria história do homem aponta para isso, tá bom? Então, eu trouxe aqui no primeiro slide os subtópicos da busca a Deus, tentativa de eliminação. No segundo slide agora, exemplo concreto, fé em alta, e a gente já vai terminar esse slide e vou deixar aí um exercíciozinho para vocês. Vocês vão ter um exercíciozinho com algumas perguntas, tá? Então, para quem não vai ler direito lá, que eu sei como é que é, eu já vou colocar no final desse slide aqui, então, os exercícios, tá bom? Para refletir. Então, você vai responder aí com as suas palavras. Primeira questão. Quais os sinais de que Deus continua existindo e agindo no mundo? Isso pode ser respondido aí no grupo mesmo, você escreve, se identifica, coloca seu nome e responde essa pergunta. Quais os sinais de que Deus continua existindo e agindo no mundo? Então, diante de tudo que a gente falou nos 2 slides, você vai responder isso. Segunda pergunta para refletir. Por que a ciência e a tecnologia não conseguiram provar a morte de Deus? Por que a ciência e a tecnologia não conseguiram provar a morte de Deus? Aí eu lembrei daquele filme, né? Deus não está morto. Filme muito interessante. Terceira pergunta como reflexão. Há sentido em falar de religião hoje? Por quê? Há sentido em falar de religião hoje? E por quê? Então, tem 3 perguntas que são reflexivas para vocês. Ah, eu posso debater no grupo em áudio? Pode. Eu posso escrever? Pode. Ah, eu posso, dentro dessa pergunta, fazer outra pergunta? Pode. Então, vai ficar aí em aberto para a gente poder debater no grupo, tá? Eu vou deixar aberto para a gente debater essa questão. Vocês vão assistir os slides primeiro, depois vocês vão ver aqui as perguntas, e a gente deixa esse debate para a noite, para quem quiser à noite aí já trazer um pouquinho desse gancho, tá bom? A gente tem hoje à noite e tem amanhã também. Apesar de que o grupo está aberto hoje o dia inteiro, como eu prometi, para perguntas e respostas. Então, quais os sinais de que Deus continua existindo e agindo no mundo? Pergunta 1 para refletir. Segunda pergunta. Por que a ciência e a tecnologia não conseguiram provar a morte de Deus? Terceira pergunta. Há sentido em falar de religião hoje? Por quê? Então, desejo a vocês um ótimo estudo, uma ótima reflexão. Espero que o slide tenha contribuído. E a gente vai continuar falando sobre religiosidade e seus aspectos. Tá bom? Para o Hashem.